Capítulo 3. Como a unção me orientou. O texto que acabamos de estudar, em 1 João, diz: a unção que dele recebeste permanece em vós e vos ensina a respeito de todas as coisas. Qual é o propósito daquela unção? Visa ensinar-nos todas as coisas. Qual é o propósito daquela unção? Visa ensinar-nos todas as coisas. Lembro-me da noite em que nasci de novo. Esse nascimento foi no dia 22 de abril de 1933. Sei que uma unção entrou em mim naquela mesma noite. Estou tão consciente dela dentro de mim como estou consciente das minhas orelhas fora de mim. O Espírito Santo começou a procurar me ensinar muitas coisas, mas minha cabeça não sabia acompanhá-las, não sabia escutá-las. Acontece tão frequentemente termos recebido uma lavagem cerebral espiritual. Nossa cabeça fica tão entulhada com coisas religiosas e não fomos treinados a escutar e a seguir o nosso espírito. Mas foi ali, naquele leito de enfermidade, como um inválido de 15 a 16 anos, que penetrei no estudo da palavra, e o Espírito Santo de Deus me ensinou a respeito da cura divina. 5 médicos já me tinham dito: você vai morrer e pronto, você não poderá viver, não há nenhuma chance entre 1 milhão de você viver. Mas algo dentro de mim, aquela unção que nos ensina todas as coisas, aquele algo lá dentro dizia: você não precisa morrer, não agora, não com essa idade, não como adolescente. Você poderá viver, você poderá ser curado. Falei: posso mesmo? Alguma coisa dentro de mim me disse: está tudo no livro, estude o livro, a Bíblia. É ali que tudo se acha. E graças a Deus fui penetrando no estudo da Bíblia e ele me ensinou. Não tive nenhum professor humano. Era difícil, no entanto. É mais fácil aprender as coisas espirituais se temos um professor humano, porque podemos vê-lo, escutá-lo. E o testemunho do Espírito Santo em nosso íntimo nos ensina, nos deixará saber se o professor está ensinando coisas certas ou não. Deus me ensinou, louvado seja o seu nome. Prestei atenção a ele e ele me guiou por dentro da palavra, bem para dentro da fé, bem para dentro da cura. E se eu nunca tivesse escutado, nunca teria sido ensinado, teria morrido e passado para a glória, e teria deixado de fazer aquilo que Deus me vocacionou para fazer. E não teríamos nenhum centro de treinamento bíblico, Rema. Estou tão contente porque aprendi a escutar. Percebi depois de ter recebido a minha cura que se eu tivesse prestado atenção àquilo que algo dentro de mim estava querendo me falar, teria saído daquela cama muito antes. Continuei como inválido durante 16 longos meses, antes de ser curado. Posso lançar esse repto a qualquer pessoa, onde quer que esteja. Se ela tem o Espírito Santo habitando nela, aquele que é o autor da Bíblia, ele dirigirá diretamente para a cura divina. Se for o mesmo Espírito Santo que escreveu o livro dos livros, ele vai lhe ensinar o que a Bíblia contém. Quando ele abriu a palavra para mim, agi à altura. Não conhecia ninguém que acreditava na cura divina, de modo que não havia ninguém para orar por mim. Mas graças a Deus aprendi a escutar o meu espírito. Bem no meu íntimo havia aquela voz que me ensinava. Dizia: você crê muito bem dentro dos seus conhecimentos. Mas aquela última frase de Marcos, capítulo 11, versículo 24, tê-lo-eis, forma um conjunto com a frase anterior: crede que o recebereis. Em Marcos capítulo 11, versículo 24 também está escrito: tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste
e assim será convosco. Vi tudo como um clarão de luz. O que eu estivera procurando fazer era obter a cura. Primeiro recebê-la para então crer nela. Creia nela primeiro, e então você a receberá. Desarte, comecei a dizer em voz bem alta, lá no meu quarto: creio que recebi a cura do coração deformado. Creio que recebi a cura da paralisia. Creio que recebi a cura da infecção incurável no sangue. E enquanto eu dizia assim, louvando a Deus pela cura, aquela unção em mim disse: levante-se. Quem está com saúde não deve estar na cama às 10:30 da manhã. Pensei por um momento: como vou me levantar? Estou paralisado. Mas quando fiz o esforço e agi de conformidade com a palavra, o poder de Deus desceu sobre mim e passou por mim como um choque elétrico. Aprumei-me direito sobre os pés e estava curado. Minha cura continuou desde então. Digo isso para a glória de Deus, tenho gozado meio século de saúde divina. A última dor de cabeça que senti foi em agosto de 1933. Não me compreenda mal, não sou contra os médicos, dou graças a Deus por eles. A ciência médica ajudará as pessoas tanto quanto puder. Se eu tivesse tido necessidade de ir ao médico nesses últimos 50 anos, teria ido, mas nunca foi necessária. Por outro lado, já mandei outras pessoas aos médicos, paguei as contas, comprei os remédios. Muitas vezes os médicos conseguem manter as pessoas com vida, até que possamos colocar dentro delas uma dose suficiente da palavra para receberem a cura divina total. Minha cura foi realizada porque prestei atenção àquela unção interior que nos ensina todas as coisas. Escutei, obedeci e saí daquele leito de enfermidade. Lanço outro repto a qualquer pessoa que nasceu de novo, porque esse nascimento é do Espírito Santo. O Espírito levará você ao batismo do Espírito Santo. Foi aquele mesmo Espírito, aquela mesma unção que ensina, que me levou para o batismo do Espírito Santo. Depois da minha cura, comecei a buscar a comunhão daqueles cuja crença era como a minha. Algumas pessoas do Evangelho pleno tinham chegado à nossa cidade. Embora possuísse muitas características que não entendiam nem achavam certas, não as critiquei. Dei-lhe as boas-vindas de braços abertos. Fiquei feliz por ter achado pessoas que acreditavam na fé e na cura, com as quais podia ter comunhão. Precisamos dessa comunhão e fraternidade. Pois bem, ninguém precisa frequentar os cultos do Evangelho pleno por muito tempo antes de ouvir pessoas pregarem e testificarem a respeito do batismo no Espírito Santo e não falar em outras línguas. Quando eu as ouvia falar assim, fechava os ouvidos, porque não sabia se era certo ou errado. Pensava: vou ter de tolerar um pouco de fanatismo a fim de poder ter um pouco de confraternização nas questões da fé e da cura. Estava para me matricular num seminário batista. Sim, podemos ser totalmente salvos, levar as pessoas a receberem a salvação e a cura todos os domingos, ver a operação de milagres e ainda fechar os nossos ouvidos a outras coisas da palavra. Deus nos abençoará tanto quanto possível, porque Ele quer nos abençoar assim mesmo. Ele não está desejando pegar-nos em falta. Louvado seja o seu nome. Ele confirmará a sua palavra. Se pregamos a respeito da salvação, as pessoas ficarão salvas. Se pregarmos a respeito da cura, as pessoas ficarão curadas. Eu pregava sobre o batismo nas águas e as pessoas se batizavam nas águas. Pregava sobre a oração e as pessoas oravam. Pregava sobre o viver correto e as pessoas viviam corretamente. Nenhuma delas, no entanto, recebeu o batismo no Espírito Santo porque eu não disse a mínima coisa a respeito do Espírito Santo. Esse negócio do Espírito Santo. Andando pela rua, certo dia de abril de 1937, na minha cidade natal, falei ao Senhor:
E agora, Senhor? Quem está com a razão quanto a esse negócio do Espírito Santo? Minha igreja diz que quem nasceu de novo já nasceu do Espírito. E é verdade, mas uma meia verdade provocada mais danos do que uma mentira. Dizem que tudo consiste só nisso. E aí termina. E comecei a citar o Dr. Fulano e outro pastor batista de renome. Falei em seguida: ora, essa gente pentecostal diz que está batizado no Espírito Santo, de conformidade com Atos 2, versículo 4. Mas alguns outros companheiros batistas, dos quais gosto muito, me diz que há uma experiência subsequente à salvação chamada o batismo no Espírito Santo e é um revestimento do poder das alturas. Mas não é necessário falar em línguas. Minha tendência é seguir a ideia deles. Quem está com a razão a respeito disso? Embora eu não tivesse o batismo no Espírito Santo, ele estava em mim, porque nasci do Espírito, e o Espírito testifica em meu espírito que sou filho de Deus. No mesmo momento em que me perguntei quem está com razão, aquela unção dentro de mim começou a me ensinar. Não havia nenhuma voz que trovejava por fora. Era aquela voz mansa e suave, como a chamamos, que todo crente recebe por dentro. Lá no meu íntimo, ele falou com tanta clareza. Ele sabia que eu conhecia a palavra, pois a lia constantemente. Antes mesmo de eu começar a pregar, já lera o Novo Testamento 150 vezes, e algumas porções ainda mais do que isso. Ele perguntou: o que diz Atos 2, versículo 38? Respondi: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38.